Euclides leu 3/8 das páginas de um livro. Quantas páginas o livro possui se ele ainda precisa ler 120 páginas para completar a leitura? Então, Euclides leu 3/8 e ele ainda falta ler 120 páginas. E a pergunta é, quantas páginas o livro possui? Não precisa figurinha, dá para fazer direto, mas eu fiz uma figurinha aqui. Se ele leu 3/8, eu vou dividir o meu inteiro em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele leu 3 partes, de um total de 8. 3/8. Leu 3/8. Se ele já leu 3/8, falta ler o restante. Quantas partes falta ele ler? Olha, se o total é 8 e ele leu 3, falta ler 8 menos 3, 5/8. Isso aqui é o que falta ler. Isso aqui corresponde a 5/8. Já que ele leu 3 partes, falta ler 5 partes de um total de 8 partes. Certo? Então, esse é o ponto. Então, é muito comum, se você ler rápido, calcular 3/8 de 120. Não é o que a questão está pedindo. Não faz sentido. Porque 120 é o que falta ler. Então, se falta ler 120, então, essas 120 páginas correspondem às 5 partes que ele não leu ainda de um total de 8. Ele leu 3 partes de um total de 8, falta ler 5. Mas o que ele falta ler são 120 páginas. Significa que essas 120 páginas correspondem a 5/8. Esse é o ponto. E a partir daqui está tranquilo, porque agora, se eu sei que 120 páginas correspondem a 5 partes de um total de 8, então não vou dividir 120 por 8, vou dividir 120 por 5, porque 120 deve ser distribuído nessas 5 partes que falta ler. 120 dividido por 5 é 24. Cada uma dessas 5 partes correspondem a 24 páginas. Só que como eu dividi o meu inteiro em 8 partes iguais, então essas outras 3 partes, cada uma delas também correspondem a 24 páginas. Portanto, você deve tomar esse 24 e multiplicar por 8, que é 24 mais 24 mais 24, 24 vezes 8. Esse é o total de páginas. O que nós fizemos? Tomamos o 120, dividimos isso em 5 partes iguais, que são as 5 partes que correspondem ao que ele falta ler, e tomamos esse resultado, que foi 24, e multiplicamos por 8, que são o total de páginas, que é o total de páginas. Como você poderia escrever isso? Aí está uma maneira de escrever exatamente aquilo que nós acabamos de discutir. Como Euclides já leu 3/8 das páginas do livro, então as 120 páginas que ele precisa ler para completar a leitura correspondem a o que falta, né? Se ele já leu 3 partes, falta 5 partes. Então nem precisa escrever, pode colocar 5/8 direto, tá? Eu estou colocando só para deixar bem claro. Se fosse um número mais chato de calcular, você poderia fazer isso. Pega o inteiro e tira o que ele já leu. Como ele já leu 3/8, então pega o inteiro e tira 3/8. Só que o inteiro é a mesma coisa que 8/8, né? Então 8 partes é o total de partes do livro. Como ele já leu 3 dessas 8, então falta ler 5/8. Então, as 120 páginas que ele ainda precisa ler para completar a leitura correspondem a 5/8 das páginas do livro. Assim, o livro possui, o que nós fizemos? Tomamos os 120, dividimos, né, entre as 5 partes que ele não leu ainda, multiplicamos esse resultado por 8. Ou seja, 120 dividido por 8 é 24, 24 vezes 8, 192 páginas. Só uma observação, de novo, esse 120 dividido por 5, multiplicado por 8, você poderia também ter escrito assim. Em alguns livros, quando vai dar a resposta, ele coloca logo assim, 120, ao invés de escrever, se escreve assim, 120 vezes 8/5. Se você fizer isso direto, tá certo também. Porque, na verdade, o que você vai fazer é dividir 120 por 5, tomar esse resultado e multiplicar por 8. Mas, se for conveniente, você pode multiplicar o 120 por 8 e dividir por 5. Nesse caso, é mais conveniente dividir logo por 5, porque a conta é exata. Mas, se não desse para dividir, não desse um número bonitinho, redondinho, poderia multiplicar por 8 e depois dividir por 5. Tanto faz. Então, escrever isso ou escrever isso, tá tranquilo. Pode escrever qualquer uma das duas coisas. Aí, se você quiser escrever, tomando, como corresponde a 5 partes, vamos dividir 120 por 5, pode, não tem problema, mas não precisa escrever. Se você escrever desse jeito, já está clara a solução, tranquilo. E eu sempre digo, não precisa fazer essa figurinha, mas se você usou a figurinha para fazer, deixa a figurinha, não apaga. Fez a figurinha, não apaga, deixa lá, escreve o texto abaixo, como eu fiz aqui. Professor, se não fizer a figurinha, tá certo? Tá certo, se você escrever esse texto, ele está claro, tá tranquilo. Quem vai corrigir, consegue entender. Mas se você fez a figurinha para pensar, deixa ela lá, tá bom?